o vento que sopra e que muitas vezes nós não conseguimos discernir. A Bíblia diz de onde ele vem ou para onde ele vai, mas devemos perceber as movimentações, não só do que está acontecendo no natural, mas também as movimentações do espiritual. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no cenáculo e de repente se ouviu o som de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o vento de Deus. Nós precisamos receber da presença do Espírito Santo para dirigir os nossos passos, para nos guiar. Os moinhos de vento que estão de frente para o vento ilustram de alguma forma qual deve ser a nossa atitude como cristãos na vida. Sempre encarando o vento divino, recebendo sua brisa e nos movendo com a sua força. Como Deus está se movendo? O que o Senhor quer me dizer? Isso nós precisamos descobrir. Não podemos caminhar de forma cega na vida, sabe, deixando com que as circunstâncias nos conduzam ou deixando com que as pressões da vida nos levem. Nós precisamos ter uma direção de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor, Ele nos revele e nos mostre qual o caminho a seguir, para onde devemos ir, o que fazer em uma determinada situação. Você já reparou como algumas coisas que você não busca, de alguma maneira chega até você? E você pensa assim, puxa, mas isso não é nem responsabilidade minha. Mas se Deus trouxe aquilo para você, pode ser o vento de Deus querendo que você resolva aquela situação. Pode ser o vento de Deus querendo, sabe, que você ajude ou que você passe aquilo para alguém que você sabe que pode resolver. Nós não escolhemos algumas batalhas. Tem batalhas que você pode escolher entrar ou não, porque Deus não quer que nós lutemos todas as batalhas, mas tem batalhas que você não escolhe e elas vêm para você. E cabe a você discernir por que Deus está permitindo aquilo. O que Deus está falando com aquilo. Sempre há um propósito divino que nós precisamos discernir do porquê que Deus nos colocou em alguns lugares, o porquê que Deus nos tirou de um lugar confortável e nos levou muitas vezes para uma zona de guerra, onde temos desafios constantes e temos que lidar com pessoas contrárias e com pessoas que não gostam da gente. Como discernir essas coisas? Como discernir o tempo? Sabe, aonde Deus afasta todo mundo de você? O porquê que Deus está movendo esse vento? Está espalhando pessoas que estavam próximas de você? E tudo isso é um propósito do Senhor. O cristão que ama a presença de Deus sempre se levanta em busca da brisa do Espírito Santo, buscando entender o que Deus está falando, o que Deus está querendo, o porquê que Deus tem dito algumas coisas, qual que é o propósito de Deus, qual que é o propósito de Deus de ter aberto aquela porta e de ter fechado aquela que você tinha tanta esperança e expectativa de que era para você. Bem, Ele está sempre atento às suas voltas e disposto a se mover com o que o Espírito Santo lhe diz. A pessoa que ama a direção de Deus, que enfrenta o vento, que quer discernir o que Deus está falando, ela, sabe, não se entristece com as circunstâncias, mas procura entender o porquê que Deus tem permitido certas coisas, o porquê das permissões divinas, o porquê de algumas batalhas e o porquê, sabe, que Deus tem chamado você para mais oração, para mais jejum, para mais entrega. O porquê que Deus trouxe um convencimento no teu coração em relação a um pecado, a uma mentira, a um comportamento equivocado. Por que o Espírito Santo está levando você, sabe, para uma santificação, para uma mudança de vida? O porquê que Ele tem dito para você, levanta dessa mesa, para de andar com essa pessoa?
O Espírito Santo, o vento do Espírito, quando sopra sobre nós, ele vem e ele enche um lugar. Você ouve, sabe que Deus está falando de mudança para você, Deus está falando que você precisa mudar o rumo, mudar a direção da sua vida. E quando você compreende o que Deus quer dizer, é um alívio para a sua alma, mas é desafiador também. Imagine-se como um moinho, procurando sempre receber o vento de Deus, a vida de Deus em seu coração. Alguns convidaram Jesus para viver em seu coração, mas o deixaram sentado em uma poltrona na sala e esqueceram que Ele está lá para receber todo o louvor e toda a adoração. Onde Cristo está na sua vida? Será que Cristo está apenas num cômodo ou será que Ele já encheu a casa? Será que Ele já está em todas as peças? Será que Ele já está em toda a sua vida? O Senhor Jesus, falando sobre a vida humana, Ele falou que a nossa vida é como uma casa, que se for construída na areia, que se for construída sem os alicerces certos, quando vêm as pressões, quando vem a chuva, quando vêm os ventos contrários, os ventos que não são de Deus, aquela casa cai, ela não consegue subsistir. Mas uma casa que foi movida pelo vento de Deus, uma casa que está alicerçada na rocha que é Cristo, de uma pessoa que obedece a Deus, de uma pessoa que segue as instruções do Espírito Santo, que anda na palavra, quando vêm os ventos contrários, quando vem a força da água, aquela casa, ela permanece firme e inabalável. Nós precisamos permanecer firmes na presença de Deus. Por isso precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos deixar com que o Espírito Santo ele nos movimente. Precisamos deixar com que o Espírito Santo ele encha todas as áreas da nossa vida. Não damos a honra ao nosso grande convidado, que mais do que um convidado é o dono da nossa vida e ele se chama Cristo. Hoje eu quero desafiar você a buscar a presença de Deus, a colocar os seus olhos no Espírito Santo, no mover de Deus, no que Deus está querendo fazer na sua vida. Porque há pessoas que perderam a direção. Há pessoas que acham que estão certas e podem estar erradas. Você acha que uma coisa é boa para você, mas de repente vem o vento do Espírito e o vento do Espírito diz para você não. Isso não é bom. O vento do Espírito vem e o vento do Espírito ele sopra sobre a sua vida e você entende que Deus está lhe dando um norte para algo. E você pensa da seguinte maneira, puxa, mas será que essa é a vontade de Deus? Mas o Deus que servimos é um Deus dinâmico, que sempre vai nos levar para fluir no Espírito, que sempre vai nos levar para sermos guiados pelo Espírito. Coloque seu rosto na direção do Espírito Santo e fique satisfeito com esse vento que está enchendo a sua vida, que encheu a casa no Pentecostes e que também enche a nossa vida. Quando o mover de Deus vem sobre nós, o mover de Deus nos leva para uma vida mais próxima da face de Deus. O mover de Deus, como disse o salmista, nos Salmos 27:8, ele ouviu, buscai o meu rosto, e o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Há momentos que Deus vai nos chamar para uma busca mais intensa. É o vento do Espírito soprando.